Meus queridos e minhas queridas, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vamos para a reta final desse ano atípico, sui generis, doido, e vamos levando, né? A gente terminou o outro semestre falando sobre filosofia e política. E continuando nisso aí, a gente vai falar hoje sobre o que é poder para a filosofia, né? Quando a gente fala em poder, eu acho que é natural que a gente fale em governos, no poder coercitivo que é representado pela polícia, pelo exército, né? E essa concepção de poder vai levar a gente, vai linkar a gente à concepção de poder no Estado, no governo, né? Lógico que os aparelhos de Estado, eles têm muito poder, mas só existe poder nessas instâncias? Não, né? A gente vai falar muito sobre um filósofo chamado Michel Foucault nessa aula, e Foucault, num livro chamado Microfísica do Poder, ele fala sobre os micropoderes, sobre o poder, sobre as disputas de poder que há dentro de um casal, dentro de uma casa, né, entre o pai e o filho, né? Existem vários aspectos, sobre o que é o poder, né? Então vamos pensar no que é poder, né? Vamos lá, vamos ver o que Foucault fala sobre isso, né? Foucault vai falar que na sociedade há milhares e milhares de relações de poder e, por conseguinte, relações de forças de pequenos enfrentamentos, microlutas de algum modo, né? Então, o que acontece? Nesse trecho aqui, Foucault vai falar justamente sobre isso, sobre os micropoderes, sobre o embate de poder entre um filho que quer sair na sexta-feira de noite e o pai não deixa. Há uma disputa pelo poder, há uma disputa pelo poder do controle remoto entre um casal. O cara quer ver o jogo do Flamengo e a mulher quer ver a novela. Lógico que o cara tem razão, mas ele, nessa disputa de poder, ele vai fazer o quê? Ele vai dar o controle remoto para a mulher, porque senão ele vai ter que dormir no sofá da sala, né? Então a vida em sociedade, ela está cheia dessas disputas pelos micropoderes, né? Esse pensamento de Foucault vai nos levar ao seguinte pensamento: que o poder ele não vai existir num ponto determinado, que é melhor, é mais adequado que a gente fale em relações de poder, né? E essas relações de poder são um jogo, né? Um jogo que se transforma, às vezes reforçando um sentido, outras invertendo. Acabei de brincar aqui falando sobre a questão do controle remoto entre um casal, né? O homem, ele quer ver o jogo do Flamengo, mas ele dá o controle remoto na mão da mulher para ela ver a novela. Mas a mulher, ela quer ganhar um sapato novo e ela vai: não, amor, fica com controle você para ver o jogo do Flamengo. Então essas relações de poder, elas se estabelecem no nosso cotidiano, né? O poder, as relações de poder, elas não estão em um centro definido, elas são múltiplas, né? Então o poder, quando o Foucault fala em onipresença do poder, ele fala que o poder está em toda parte, né? Não porque ele engloba tudo, mas porque ele provém de todos os lugares, tá? Continuando com Foucault. Foucault veio ao Brasil na década de 70 para dar aulas na Universidade de São Paulo, na USP. E no meio da primeira aula, o exército e a polícia invadiram o auditório e começaram a prender um monte de estudante, de jornalista, de professor. E Foucault ficou indignado com aquilo, ficou muito indignado, porque naquele momento as relações de poder davam às forças coercitivas do Estado um aparelhamento que estava, né, subjugando a sociedade civil. 2 dias depois daquilo ali, um jornalista chamado Vladimir Herzog foi assassinado nas dependências do centro do ICOD, né? E Foucault então falou que ia cancelar o curso que ele ia dar. Em protesto, ele falou que não ensinava em países onde jornalistas eram torturados
e mortos na prisão. Vê, né? Nesse momento, as relações de poder penderam para o lado de Foucault, né? Um estudioso da obra de Foucault, o Colin Kupperman, ele disse que o poder em Foucault não é uma divindade filosófica, né? Para ele, né, a afirmação mais crucial de Foucault é que o poder, né, que o poder não deve ser tratado como um tema central, como uma coisa unitária e homogênea, tá? Como a gente falou lá no slide anterior, a gente deve olhar para as questões das relações de poder, né? Para compreender o que Foucault entendia como poder, a gente deve ter ideia de como dois filósofos antes dele entendiam poder. Max Weber acreditava que o poder era monopólio do Estado, né? O poder era monopólio do Estado e ele exercia esse poder através das forças coercitivas do Estado, das polícias, do exército. Thomas Hobbes, ele acreditava num Estado soberano, né, e que os cidadãos deveriam abdicar da liberdade em prol do Estado, né? Ele fala muito isso num livro chamado Leviatã. Foucault ele fala sobre um conceito chamado biopoder. É um termo criado por ele para referir-se às práticas dos estados modernos e à regulação que eles realizam sobre o corpo o corpo dos indivíduos e o controle das populações, né? É o que a gente pode chamar de o corpo educado pelo Estado, né? Ele disserta sobre esse conceito de biopoder num conjunto de livros chamado História da Sexualidade, tá? Onde ele fala que ele dá um exemplo que o sexo ele era olhado como uma questão única e meramente reprodutiva, né? O que levava, por exemplo, a classificar comportamentos, entre aspas, fora do padrão binário homem e mulher como pervertidos, né? Era assim que a sociedade no século XIX, durante boa parte do século XX, viam essa questão dos outros gêneros, né? Da possibilidade de se performatizar outros gêneros que não a binaridade. O poder disciplinar. Isso aqui é uma figura de uma coisa chamada panóptico. Seria um esquema de uma prisão onde aqui em volta seriam as celas e aqui no centro você teria a guarda, né? O cara aqui teria visão de tudo o que acontecesse aqui ao redor, né? Isso, essa questão favoreceria o poder disciplinar. E Foucault vai falar que essa é uma maneira mais sutil e requintada de disciplinar o cidadão, tá? Para representar, ele usa aquela figura lá atrás, né, o panóptico, que foi criado pelo filósofo Bentham no século XIX, né? É um modelo de prisão na qual as celas estão arranjadas de forma circular e que de uma torre, né, a pessoa vê o interior da terra, das celas, né? No entanto, será que seria preciso, se você descesse as cortinas da torre, das janelas da torre, provavelmente os prisioneiros iam continuar se comportando da maneira, né, de maneira disciplinada, uma vez que eles não iam saber se o guarda estava ali ou não, né? Esse conceito de prisão ele nunca chegou a ser posto em prática de verdade. E numa outra obra clássica de Foucault, Vigiar e Punir, ele faz uma análise muito interessante sobre a similaridade que há entre essa questão panóptica nas fábricas, escolas, quartéis e hospitais.
porque nesses lugares há necessidade, parte da sociedade vê a necessidade do exercício de um poder disciplinar. Eu trabalho numa escola que ela é muito interessante, porque ela realmente parece um panóptico, né? Você de um ponto fixo, onde fica a direção, você consegue ver todas as salas de aula, né? Lógico que não no interior, mas você consegue ver o pátio inteiro e a porta de todas as salas de aula, né? Isso, se o diretor ou um inspetor escolar, ele está paradinho ali, obviamente que ele está exercendo um poder disciplinador sobre os alunos que podem estar passeando pelo pátio, demorando para voltar para a sala de aula, né? Numa fábrica, muitas vezes o supervisor fica numa espécie de aquário isolado da associação de trabalho, vigiando todo mundo. Isso é o quê? Poder disciplinar, né? Então, o que a gente pode aprender com o que é poder para Foucault? O poder, ele é exercido, né? As relações de poder não estão em posições de superestrutura, como um simples papel de proibição ou recondução, né? Elas atuam com um papel diretamente produtor de poder, né? O poder, ele vem de baixo, tá? Não há poder que se exerça sem uma série de miras e objetivos. O poder é intencional e não subjetivo. Vê bem, em um outro livro de Foucault, na Arqueologia de Saber, onde ele trata sobre a questão do discurso, ele fala que não há discurso sem intencionalidade. Assim é com o poder. Não há disputa de poder, não há disputa de relação de poder sem intencionalidade, tá? Onde há poder, há resistência. Nenhum poder se manteria sem uma multiplicidade de resistências. E a resistência também não nasce de um foco central revolucionário. As resistências se dão no plural e existem nos mesmos campos do poder. Vê, isso só reafirma aquela questão que a gente não pode tratar o conceito de poder de maneira monolítica, né? A gente deve tratar das relações de poder na sociedade. A resistência é um dos termos das relações de poder. Os focos de resistência disseminam-se com mais ou menos densidade no tempo e no espaço, às vezes provocando levantes de grupos ou indivíduos de maneira definitiva, inflamando certos pontos do corpo, de certos momentos da vida, de certos tipos de comportamento. Então, nada mais legítimo do que a gente levantar a voz, a gente botar um ponto de interrogação em toda e qualquer relação de poder, oferecendo resistência, seja isso no campo do micropoder, das nossas relações mais familiares, seja no campo político, né? Oferecer resistência àquilo que é aquela relação de poder que busca subjugar o outro é legítimo, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só chamar, tá? Um beijo grande nos corações de todos vocês.